O Tratado New START, que entrou em vigor em 2011, impõe limites ao número de armas nucleares intercontinentais que cada país pode ter e foi prorrogado por mais 5 anos em 2021, após ser estendido por Biden e Putin. O controle de armas há muito é considerado o último reduto da colaboração construtiva entre Washington e Moscou. Entretanto, como todo mundo já sabe, o presidente Putin anunciou em 21 de fevereiro que seu país suspenderia sua participação no novo acordo START com os Estados Unidos, colocando em questão o futuro do último acordo de controle de armas remanescente entre as duas maiores potências nucleares do mundo. Putin não deu sinais de recuar ao usar seu discurso anual sobre o estado da nação para criticar os Estados Unidos e acusar a Ucrânia e o Ocidente de provocar a guerra dias antes do primeiro aniversário da invasão russa. Eles querem nos infligir uma derrota estratégica e tentar chegar às nossas instalações nucleares ao mesmo tempo, disse Putin durante o seu discurso de quase 2 horas. Respondendo ao anúncio de Putin, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que, com a decisão de hoje sobre o New START, toda a arquitetura de controle de armas foi desmantelada. Especialistas disseram que é muito cedo para interpretar os comentários de Putin como anunciando uma nova corrida armamentista nuclear. Mas com o tratado definido para expirar em 2026, o anúncio do líder russo complicará ainda mais os esforços diplomáticos para estender ou negociar um novo tratado entre os Estados Unidos e a Rússia, que juntos detêm cerca de 90% das armas nucleares do mundo. O especialista no assunto e diretor do Arms Control, Daryl Kimball, se Estados Unidos e Rússia não concordarem com novos limites em seus arsenais estratégicos antes que o New START expire em 2026, não teremos nenhuma limitação nos 2 maiores arsenais nucleares do mundo pela primeira vez desde 1972. Isso abre a porta para um aumento de ambos os lados de seus arsenais nucleares estratégicos. Para um dos maiores especialistas em segurança nuclear, Hans Christensen, apesar do anúncio de Putin, é importante para a segurança russa continuar o controle de armas nucleares. Sem ela, segundo ele, os Estados Unidos poderiam dobrar o arsenal implantado e estariam esperando ansiosamente para isso. O futuro da humanidade agora está comprometido? Não é bem isso. Putin não chegou a invocar a opção nuclear no controle de armas em seu anúncio, ao suspender a participação da Rússia no tratado. Em vez de se retirar totalmente, o documento ainda está de pé e pode, em teoria, ser devolvido no futuro. Vale dizer que a suspensão é melhor do que a retirada do acordo. A escalada das tensões provocadas pelos americanos com a presença desnecessária de Biden em Kiev e a falta de compromisso visível de Putin em assumir alguma negociação com Washington presumivelmente eclodiram a situação caótica atual. Mas as coisas poderiam ter sido piores, como o encerramento definitivo do tratado. Putin foi muito claro em suas palavras: o retorno à normalidade só será possível após Washington diminuir sua escalada bélica nas fronteiras da Rússia e incluir todas, sem exceções, todas as outras nações nucleares na reformulação de acordos, incluindo o Reino Unido e a França, que atualmente não fazem parte. O mandatário russo também disse que a Rússia não conduziria nenhuma nova explosão de teste nuclear, a menos que Estados Unidos o fizessem primeiro, em uma declaração aparentemente responsável, e todas as comunicações e notificações de manuseio e exercícios nucleares seriam feitos ainda a Washington, conforme cláusulas do New START. Já pensou em divulgar sua empresa aqui no canal Área Militar? Envie-nos uma mensagem para contato@areamilitaroff.com que responderemos muito brevemente. Ajude diretamente nosso trabalho diário aqui no YouTube através de um Pix de qualquer valor para a chave canalareamilitaroff@gmail.com. Não é uma mudança apreciável na posição da Rússia, segundo o diretor da Arms Control, observando que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia são signatários do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares de 1996, que proíbe todo e qualquer teste de armas nucleares. Como os Estados Unidos, ao que parece, não têm apetite para violar o tratado, testando suas capacidades nucleares pela primeira vez em mais de um quarto de século,
Segundo Kimball, não haverá razão para a Rússia seguir o exemplo. No mês passado, o Departamento de Estado acusou Moscou de violar suas obrigações sob o tratado ao impedir que autoridades americanas inspecionassem locais e armas russas. As inspeções mútuas e locais estratégicos de armas nucleares foram suspensas em março de 2020 devido aos riscos à saúde apresentados pela pandemia. Porém, a acusação é irregular. Mesmo após a crise de saúde global, as sanções dos Estados Unidos e da Europa impediam a capacidade dos russos em realizar visitas recíprocas aos Estados Unidos. Isso porque as condições de voos para a Rússia e saindo da Rússia estavam sancionadas. Em novembro passado, o Departamento de Estado americano anunciou que a Rússia havia adiado uma reunião planejada no Egito que pretendia forjar um roteiro para a retomada das inspeções. Neste ponto pairam as dúvidas. Quem está certo? E o que Washington pode fazer a partir de agora? O secretário de Estado Antony Blinken disse que os Estados Unidos observariam de perto o que a Rússia fará após o anúncio de Putin. Reiterou que Washington continua pronto para falar sobre controle de armas. Para deixar a situação menos caótica, pouco depois do discurso de Putin, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que continuaria a observar os limites do número de ogivas nucleares que pode usar sob o tratado, afastando as perspectivas de uma nova corrida armamentista por enquanto. Washington agora se depara com a questão de continuar a manter Moscou atualizada sobre a situação de suas forças nucleares. Por exemplo, os especialistas estão confiantes de que o governo Biden manterá a porta aberta. Mesmo antes da suspensão da participação russa do New START, por conta da guerra na Ucrânia, a humanidade já estava imersa no caminho da penumbra, que parte rumo à escuridão e o calor da radiação de uma possível e terrível e irreversível terceira guerra mundial, de proporções nucleares. Um fato que muitos temem e muitos não querem, mas poucos não fazem de tudo para que isso não seja possível. Te espero nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, pelo @Arameritarov. Continue assistindo nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação.